Olá, moçada do terceirão. Vamos a mais uma aula de química orgânica. Nós vimos a nomenclatura das cadeias normais, obedecendo a regra geral que é do prefixo, o infixo e o sufixo, que cada um indicando alguma coisa referente à cadeia carbônica. O prefixo indica o número de carbono, o infixo indica os tipos de ligações e o sufixo indica o tipo de função orgânica que pertence ao composto. Nós agora vamos ver a nomenclatura das cadeias ramificadas. Eu quero dizer que quando vocês olharem o esquema, vai estar com cabeçalho, mas não é avaliação não, é o resumo do conteúdo, ok? Bom, vamos então às regras de nomenclatura de cadeias ramificadas. A primeira regra é você deve escolher a cadeia principal. Cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono. E eu coloco aqui como exemplo uma cadeia com 7 átomos de carbono e apresentando duas ramificações. Essas ramificações são chamadas de radicais, ok? Nós temos, e eu indico aqui no esquema, o radical metil, que está ligado à cadeia principal, e o radical etil, ok? Essa é a primeira regra, e eu coloco algumas observações referentes a essa regra. Tudo que fica fora da cadeia principal é considerado grupo substituinte, ou seja, radical, ou melhor ainda, uma ramificação. É o que acontece no exemplo que está aí acima, tá? Uma outra observação é que o nome dos radicais é escrito usando o prefixo que indica a quantidade de carbonos, met, et, prop e aí por diante, seguido da terminação il ou ila, ok? Mais uma observação é que casos específicos de radicais, nós temos o iso, o sec e o tesse. Quando estiver a valência livre, é o carbono onde está ligado o radical, esse carbono é primário, secundário e terciário. Usa-se na nomenclatura iso, sec e tesse, ok? Pois bem, aí vem a segunda regra: numere a cadeia principal a fim de identificar a posição dos radicais. Veja que na primeira você identifica a cadeia principal, agora você vai numerar a cadeia principal para indicar o número do carbono onde estão ligados os radicais, tá? Inicie pela extremidade mais próxima do radical, de forma a obter os menores números possíveis para os radicais. E aí está o exemplo, tá? Já o mencionado acima, uma cadeia principal com 7 átomos de carbonos, tá? O radical metil no carbono 2 e o radical, 2 radicais etil no carbono 4, ok? Veja que eu comecei a numerar os carbonos da cadeia principal da direita para a esquerda. Portanto, os números dos carbonos aí é de 1 a 7, ok? Vamos mais uma regrinha. Havendo insaturação da cadeia principal, conterá insaturação a cadeia principal, portanto, quando eu menciono aqui insaturação, é dupla ou tripla ligação e terá preferência sobre o radical. Quer dizer, a insaturação, ou seja, a dupla ou tripla ligação, chama para perto de si a numeração dos carbonos, ok? É o que ocorre no exemplo abaixo, no 6-metil-2-hepteno. Veja que enquanto no caso anterior, no exemplo anterior, eu comecei a numerar da esquerda para a direita, agora eu começo a numerar eu numerei no caso anterior da direita para a esquerda e agora eu começo da esquerda para a direita. Isso porque veja que a dupla ligação está no carbono 2, enquanto que a ramificação está lá, que é o metil, está lá no
carbono 6, ok? O nome é 6-metil, eu estou indicando onde está o radical metil no carbono 6. 2 é o radical onde está a dupla ligação, ou melhor, é a posição onde está a dupla ligação hepteno, porque são 7 carbonos na cadeia principal. Valeu? Mais uma observação. Na regra número 3, nós começamos a numerar da direita, melhor, da esquerda para a direita, na regra 2. E agora, na 3, nós começamos da esquerda para a direita, o contrário, ok? Há mais uma regrinha aqui que diz o seguinte: quando houver mais de uma dupla ou tripla ligação, dupla ou tripla insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, escreve-se dien ou diin ou ainda trien, ok? Isso ao dar o nome. Exemplo, nós temos aí um composto cujo nome é 3-butil-pente-1,4-dieno. Por quê? Veja o que eu fiz aí no caso concreto. Eu comecei a numerar os carbonos da cadeia principal, da esquerda para a direita. Veja que está aí o carbono número 1, o 2 e o 3. Veja que o 4 já foi lá para baixo e a seguir o 5. Portanto, a cadeia principal tem 5 carbonos. E você poderia pensar, mas se você seguir o composto aí, a sequência dos carbonos na linha reta, não vai dar 6 carbonos? Sim, vai sim, mas esse que passa do carbono 3, os carbonos que passam do carbono número 3, ele forma um radical, porque a dupla ligação do carbono 5 chama para si a ida da cadeia principal, portanto ficou 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E por último, mais uma regrinha que diz que cadeias com mais de um radical você deve escrever em ordem alfabética, ok? Nós temos aí no exemplo abaixo, outra vez o já usado com 7 carbonos, numerando da sua esquerda para a direita. Nós temos o nome 3-etil-4-metil-heptano. Por que começamos pelo 3-etil? Porque na ordem alfabética, primeiro o E e depois o M do metil, ok? Bom, para finalizarmos, nós vamos verificar ainda a nomenclatura para as cadeias cíclicas, ou seja, cadeias fechadas. Nós temos aí, veja essa figura, onde indica que nesse figura do quadrado aí há um carbono em cada canto desse aí, e nós temos ligado a um deles um radical metil, que é o CH3. Então nós temos aí o nome desse composto, que é o metilciclobutano. Quer dizer, ao butano, formando um ciclo, nós temos um radical metil. A seguir a letra B, nós temos o etilciclohexano. Etil quer dizer um radical etil ligado a um ciclo com 6 carbonos, ciclohexano, portanto. E o exemplo da letra C, nós temos 1-metil-3-propilbenzeno. Quer dizer, no carbono primeiro nós temos um radical metil e no número 3 nós temos um etil. Portanto, esse é o nome, 1-metil-3-propilbenzeno. Valeu? Só um destaque agora para encerramento dessa aula. As posições 1, 3, 1, 2, 1, 3 e 1, 4 no núcleo benzênico recebem nomes especiais, respectivamente orto, meta e para. Basta dar uma olhada aí nos exemplos. Eu numerei os carbonos
a posição dos carbonos no núcleo benzênico onde estão ligados os radicais. Por exemplo, o carbono 1 e o carbono 2. Nós temos o nome 1,2-metilbenzeno ou ortodimetilbenzeno. No exemplo B, nós temos 1,3-dimetilbenzeno ou metadimetilbenzeno. E, finalmente, temos na posição 1,4-dimetilbenzeno ou paradimetilbenzeno. O destaque aí é para essas expressões orto, meta e para, devido à posição no núcleo benzênico onde estão ligados os radicais metis. Ok? Valeu, boa sorte a todos.